noite a todos, amigos da Rádio e TV Fraternal. É sempre uma grande alegria encontrar-nos, nos reunirmos aqui para a prática do Evangelho no Lar. Um momento em que nos encontramos, nos reunimos para uma leitura edificante, baseada na doutrina de Jesus e comentários pertinentes feitos pelos participantes que nos elevam, nos transmitem paz, nos dão ensinamentos e trazem para dentro dos nossos lares a luz, a paz de Jesus. Ele mesmo, quando estando entre nós, quando habitando aqui no planeta Terra, nos disse que onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá ele estaria. Então, esse é o princípio dos nossos encontros com Jesus, para que Ele nos traga para dentro de nós a sua paz. Na Rádio Fraternal é recomendado o uso do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, é uma recomendação da doutrina espírita. Hoje estaremos fazendo a leitura do trecho do capítulo 8, que é Bem-aventurados os puros de coração, verdadeira pureza e mãos não lavadas, que é o item 10 desse capítulo. Então, para todos já poderem abrir aí o seu Evangelho, para nos acompanhar durante a leitura, que hoje estará aqui sendo feita a condução do Evangelho por mim, meu nome é Kátia, a leitura feita pelo Daniel, a prece inicial feita pelo Jefferson, as vibrações pela Patrícia e a prece final pelo Paulo. Então, vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje. É com um sentimento de gratidão que agradecemos a todos os envolvidos no Evangelho da noite. Agradecendo por esse suporte dos amigos espirituais que sempre nos auxiliam, para que possamos neste encontro sentir as boas vibrações, para que possamos extrair o máximo das lições ditas aqui. Que a lição de hoje nos traga mais ensinamento, mais tolerância, mais resignação, para que possamos enfrentar os nossos dias com mais tranquilidade, com mais resiliência, com mais perseverança e, acima de tudo, com mais boa vontade. E é através da mensagem linda da oração de São Francisco, a oração da caridade, que nós damos início ao Evangelho no Lar da noite de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos à leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Item 10. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens, e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que se reformar moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração,
os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz os homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Um texto maravilhoso, como todos do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, quando habitou entre nós, trouxe-nos o seu legado, o seu ensinamento de forma muito simples. Apesar dele falar às multidões, as palavras dele sempre eram muito doces e remetiam ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Tudo que foi acrescentado além disso pelos homens é dispensável. Então, eu diria, e essa é uma interpretação que eu faço após essa leitura, de que gestuais, vestimentas, adereços, tudo isso foi acrescentado pelo homem à doutrina de Jesus. Mas a moral que ele nos trouxe, ela é de dentro, ela é do coração. É a sua paz, é o seu amor, é a sua caridade para com o próximo que verdadeiramente vão elevar o seu espírito a uma condição de maior pureza, porque eu acredito que a pureza é um estado de espírito, né? O reino de Deus é essa pureza que nós vamos agregar ao nosso coração a partir do momento que nos tornarmos mais caridosos e tornarmos-nos exemplo da vida de Jesus, o nosso grande modelo, o nosso grande ensinamento, a grande lição que ele nos trouxe. Então, faço aqui o momento de abertura dos comentários a todos. Eu acho que vou falar já, porque o texto está tão explicadinho que não vai sobrar muita coisa para ninguém falar. E uma das grandes belezas do Evangelho, segundo o Espiritismo, é essa clareza, como é colocado o texto. Muito bem explicado, e quem lê com clareza, lê com atenção, consegue compreender. Não tem rebuscamento, não tem nenhum subterfúgio de palavras. É a linguagem bem simples. E o texto nos deixa a mensagem que é: nós temos que nos purificar, né? Não adianta nada nós termos o asseio do corpo se não tivermos o asseio do nosso espírito, o asseio da nossa consciência, o asseio do nosso coração, nos limpando de todos aqueles sentimentos ruins que ainda nós costumamos ter, infelizmente, quando passamos por situações difíceis. Nos livrando de vontade, às vezes, de retrucar, de devolver aquilo que nós recebemos e que não nos cabe, o que nós julgamos não nos caber, né?
E não adianta nós dizermos que não fazemos isso, porque acabamos fazendo em pensamento muitas vezes, mesmo que não exemplificamos isso. Então é um exame de consciência que nós podemos estar fazendo para que essa semana exercitarmos essa limpeza moral, essa limpeza de coração, essa limpeza de pensamentos. E quando nós recebemos uma palavra ou alguma outra coisa que possa nos causar algum sentimento ruim, que a gente consiga absorver isso de uma forma ou outra e devolver o bem, devolver o coração limpo, a alma pura, desejando o bem, que é o que nós devemos fazer, nos preocupando com a pureza que nós precisamos ter e que estamos aqui buscando essa pureza, né? Estamos aqui justamente tentando essa reforma íntima para que possamos, de alguma forma, ser melhores hoje, amanhã e depois de amanhã. E como nós sabemos, não é uma coisa simples de se alcançar essa reforma íntima. É um trabalho de muito sacrifício e força de vontade. E principalmente de força de vontade. E através do Evangelho no lar, nós temos essa oportunidade de, quando nos reunimos e falamos sobre esses textos, de despertar em nós o nosso desejo de fazermos alguma coisa, de darmos esse primeiro passo. Até hoje de manhã, talvez, a gente não sabia, mas não lembrava de praticar essas coisas. Agora nós lemos isso, com certeza amanhã nós vamos tentar ser diferente. E vamos torcer para que até a próxima quarta-feira continuemos assim. E se nós cairmos lá para o meio da semana, outro texto virá, outras lições virão, e a gente vai assim, tentando melhorar a cada dia. Como o Jefferson falou, aqui já está bem explicado. E Jesus, por diversas vezes, condenou, entre aspas, né? Porque Jesus condenar é algo até ruim de se dizer, mas ele por muitas vezes questionou as práticas externas. Tanto é que ele pedia para que nos recolhêssemos em oração, para que um lado não soubesse o que o outro fizesse. Então ele sempre colocou como verdadeira lição trabalhar realmente no nosso interior, dentro de nós. Por tantas passagens, né, foi dito essa questão de não se fazer o trabalho no terreno exterior, por fora, e sim, como já foi dito, limpar o que a gente tem por dentro. E como a Kátia também muito bem colocou, Jesus é muito simples, muito simples. Infelizmente, o orgulho, a vaidade do homem é que complicou tudo isto. Então, não vamos acreditar que, por estarmos indo a um templo religioso, seja ele qual for, fazendo qualquer prática exterior, que nós já estamos salvos. O caminho não é esse. O caminho não é esse. O caminho para a nossa salvação é justamente a gente se elevar moralmente, é a gente buscar a nossa modificação interior, independente de qualquer prática externa. E o trecho é realmente maravilhoso para a gente pensar e exercitar. A gente vê no texto da noite de hoje que nos remete a outra leitura que fizemos há poucas semanas, que também era Senhor, Senhor, né, onde Jesus dizia que muitos daqueles que diziam Senhor, Senhor não viriam o reino dos céus, como se fosse uma condenação. E hoje é um complemento desse entendimento que traz para nós, que aquele Senhor, Senhor, dizer da boca para fora, mas não caminhar na conduta do Cristo, de pouco adianta. A palavra é uma parte, né? O que nós fazemos, o Evangelho no lar, toda a oração é muito bem-vinda. É um agrado a Deus, é uma comunicação com Deus, mas é um passo a mais que temos que dar.
nos remetermos e permanecermos somente na palavra, somente na oração, de pouco demonstra essa nossa fé, de pouco demonstra esse nosso entendimento acerca daquilo que o Cristo espera de nós. E na leitura de hoje ele fala exatamente, mais aprofundado ainda, quando ele diz aqui para nós que a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Então, acreditar que a religião é a que vai me salvar é lei do engano. A salvação não vem da minha religião. A salvação vem de mim mesmo. E isso não sou eu que digo. Como disseram, o texto é muito claro. A religião é conduzir o homem a Deus. Ela é o meio pelo qual, é o veículo que nos transporta, que nos faz entender a sua mensagem, mas para que nós exercitemos os seus ensinamentos. Chico Xavier disse que se ele tivesse ouvido que fora da caridade, se ele tivesse ouvido que fora do espiritismo não há salvação, o caminho dele teria sido outro. Por quê? Porque quando o espiritismo vem nos demonstrar que fora da caridade não há salvação, ou seja, é exatamente o que o Cristo fez, e como nós sempre dissemos que a nossa imagem e semelhança, somos a imagem e semelhança de Deus, temos total capacidade de fazer como Ele. É lógico que estamos distanciados da sua pureza espiritual, mas a perfeição é que Ele aguarda de nós. E essa perfeição só será atingida se nós exercitarmos. Então, eu acreditar que naquele texto que diz Deus proverá, sem dúvida, Ele muitas coisas me provê. Mas eu não posso simplesmente cruzar os braços e aguardar. Da mesma forma que eu depositar na minha religião toda a minha expectativa de melhoria. Mas se eu não faço nada, se eu frequento o centro espírita e acho que lá vai me mudar, vai depender de mim, vai depender se eu interpreto aquilo que é dito na palestra através dos estudos evangélicos e trago para a realidade da minha vida e dali eu passo a exercer. Agora, se eu simplesmente esperar que o passe me melhore, que os tratamentos fluídicos, enfim, e a água fluidificada vai me mudar, posso estar depositando a minha fé, a minha crença em algo que não dê resultado, mas que eu possa, então, culpar o meu fracasso. Mas, na verdade, lá na frente, um dia tudo isso é revelado. E tudo aquilo que eu deixei de fazer, eu volto para fazer de novo. Então, a oportunidade é agora. Fazer do ensinamento que Deus nos deixa, que essa religião é o veículo que me transporta para próximo dele, e eu entender o que ele quer dizer e trazer isso para o meu dia a dia. Isso é a interpretação que eu faço do texto da noite. É interessante, né? Antigamente, essas práticas, né, como foi dito no texto, o lavar as mãos, é o que importavam para as pessoas. Não importava a pureza de coração, né, porque o coração você não vê. Mas o lavar as mãos, eu vejo. Então, as práticas exteriores é que definiam quem era a pessoa, e não exatamente as suas intenções internas, né, do coração. Antigamente se profetizava muito, e ainda hoje, muito com os lábios. Nós falamos em Deus, falamos em Jesus, mas se a gente fosse falar de Jesus e de Deus com o nosso coração, nós teríamos dificuldade, muita dificuldade. E o que mudou de lá para cá? O que mudou da época do farisaísmo, do judaísmo para hoje? A gente observa hoje que Deus está nas megas construções, igrejas adornadas de ouro, suntuosos palácios, que estão dizendo que isso é Deus. E onde tem volume de pessoas, 4, 5, 6 mil pessoas. E o Daniel disse agora que não é isso que dita exatamente as condutas de um cristão, de um bom cristão. Então o que fazem esses que têm esses seguidores? Quem é o mais culpado nessa história? Aquele que segue ou aquele que profetiza em nome de um Deus que ele nem conhece? Os motivos financeiros? Perfeito. É bem claro isso aí. E aí vem as informações da espiritualidade,
onde o umbral hoje está lotado, repleto. Não cabe mais gente dessa estirpe, desse nível hoje no umbral. Porque ele continua ainda profetizando, continua se achando realmente que ele é aquele Deus. O ser humano conseguiu deixar Deus de lado e ele transferiu esse Deus para ele. Olha que interessante. Endeusamos as pessoas, endeusamos as imagens, com todo respeito às agremiações, né, que adotam, mas endeusaram tanto essas pessoas que o próprio Deus hoje está esquecido. Então o texto hoje, que o Jefferson falou, ele é muito claro. Ele é muito simples, ele é muito puro. Mas nós estamos preparados exatamente para fazer essa reforma moral? Essa é uma pergunta que é a pergunta de $1 milhão ou $1 milhão, né? Eu não sei, né? Quem é que está preparado hoje para fazer isso? Então eu prefiro me manter na minha aparência, não digo na minha aparência de que eu sou um bom samaritano, né? Eu tenho uma carapaça de samaritano, mas internamente eu não tenho nada a ver com esse samaritano. Mas não importa que as pessoas não saibam quem eu sou. Eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou no fundo, porque isso vai me criar uma vergonha moral muito grande. Se criará um ambiente de moral muito baixo e realmente eu vou ter que responder por tudo isso. Então, portanto, dizer aqui que existe uma fórmula mágica para que você chegue nesses templos suntuosos e entre lá e fala lá para o rapaz, meu amigo, isso não vai conduzir exatamente ao reino do Pai. Você simplesmente será taxado como louco. Né? Não ele. Porque ele é o Deus que está sendo mostrado para as pessoas. O ser humano está sendo mostrado para as pessoas como Deus. Mas a gente sabe que a lei divina, ela é imutável, é uma lei que nós estamos sendo regidos por ela e nós não escaparemos dessa lei do Pai. A lei dos homens, ela é jeitinho brasileiro, mas a lei do Pai não tem jeito. Quando a gente parte para a espiritualidade, nós vamos ter que realmente experimentar tudo isso. Então, se a gente continuar lavando as mãos, é uma opção da gente. Se a gente frequentar os templos suntuosos, é uma questão também da gente. Isso não quer dizer que também em locais menores, pequenininhos e humildes, não aqui, não quer dizer também que eu sou bom de coração, não. Eu não estou dizendo que a doutrina espírita também não está dentro desse celeiro. Nós estamos fazendo parte de todo esse contexto. Não estamos nos eximindo das culpas que nós temos a respeito. Mas pelo menos a gente está lendo e se a gente não entender esse texto, a gente vai ter que realmente entender lá na frente que fala, olha, eu tive a oportunidade e não aprendi. Então, portanto, é uma reflexão que a gente tem que fazer a respeito. Bom, uma coisa é bastante clara em tudo isso. O mal existe e ele está nesse mundo. Jesus esteve entre nós, habitou entre nós, para nos deixar a lição, a forma como nós podemos nos purificar desse mal. Através do amor que ele exemplificou em todas as suas ações, atitudes e palavras. E uma certa vez eu assisti um filme, um filme bem bacana, onde a pessoa falava assim, ao final, de que a igreja, ela não era construída de pedra e tijolos. A igreja, ela estava dentro do coração das pessoas. Ela está dentro do coração das pessoas. E Jesus trouxe isso para dentro de nós. Basta que nós ouçamos o seu apelo, interpretemos a mensagem que ele deixou para nós e passemos à prática, né? A caridade, o amor ao próximo é uma forma, é um caminho. Aliás, é o caminho, né? A caridade. Uma outra frase também de efeito que a gente ouve é que o mal é o que sai da boca do homem. Então é assim,
se sai a maldade em palavras, em ações do homem, é porque ela está lá dentro do coração dele. Então vamos tentar trazer Jesus para dentro do nosso coração, para limpar esse mal de dentro de nós, né? Vamos agora dar a continuidade, né, à nossa prática aqui com as vibrações feitas pela Patrícia. Então, neste momento, eu convido a todos que me ouvem para que mentalizem aquele ser amado, aquele ser querido, que precisa de uma vibração de luz e de amor. E juntos pedimos a Deus, ao Pai Maior, pedimos a Jesus querido, aos benfeitores espirituais, auxiliares de Jesus, que cheguem até esta pessoa ou estas pessoas que estão sendo mentalizadas, para que todos recebam, segundo as suas necessidades, segundo o seu merecimento. Que a paz que emana de Jesus possa envolver todos aqueles que se encontram em sofrimento e em dor. Que este bálsamo de luz e de amor envolva todos, limpando todas as chagas físicas e morais, auxiliando na regeneração, na recuperação. Que todos possam, Jesus querido, ser iluminados por Ti. E que esta paz, que este amor também nos envolva, nos dando toda a sustentação necessária para cumprirmos com todas as nossas tarefas durante esta semana. Que tenhamos a força, a coragem, a lucidez em nos modificarmos pouco a pouco e nos tornarmos seres melhores e mais dignos de Ti, Jesus. Que estas vibrações permaneçam conosco, permaneçam com todos aqueles que necessitam. Que assim seja. Graças a Deus. Prece final. E assim, dentro desse ambiente, Pai, te pedimos, apesar da nossa pequenez e da nossa limitação espiritual, te agradecemos todos os dias pela bendita oportunidade que temos de abrir os olhos, de respirar o ar, de nos alimentarmos, de podermos conversar com as pessoas. E assim, Pai, através de tudo isso, simples, entender exatamente os seus ensinamentos. Ensinamentos simples, ensinamentos que todos nós podemos conseguir, termos acesso. O agradecimento se faz, Pai, porque somos ainda imperfeitos. Sabemos, sim, da nossa imperfeição, temos consciência, todos nós, das nossas imperfeições. Mas que possamos lutar todos os dias, não com o grande mal dos outros, que existe nos outros, Pai, mas com o grande mal que existe em nós. Que essa luta possa ser constante. Constante, sim, Pai, até o final dessa nossa vida, e que em outras vidas também virão, porque assim somos merecedores
mas assim também sabemos de um Pai Redentor, de um Pai que a todos nos quer, de um Pai que nos ensina o bom caminho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado a esse plano espiritual maravilhoso que a todos nos conduz. Que essa luz possa sempre estar presente dentro dos nossos corações e não simplesmente da boca para fora, como foi dito hoje no Evangelho. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, amigos, chegamos ao momento derradeiro aqui do nosso Evangelho de hoje. Uma recomendação que costumamos fazer, que é dentro da prática do Evangelho no lar, é com relação à água para fluidificação. Então, ao fazer o Evangelho, notem, sempre temos jarros com água. Então, na sua casa, ao fazer, também procure ter um jarro, um copo com água, que ele será fluidificado pelos nossos amigos espirituais, e lá será colocado o medicamento que é necessário a você para os seus males, as suas necessidades, né? Vamos lembrar aqui a todos que a Fraternal está presente em todas as redes sociais. Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, YouTube. Você encontra a Rádio Fraternal em todos esses meios, essas mídias sociais. Nos acompanhe da forma que você tiver, em qualquer um deles. Curta, compartilhe os conteúdos que você gostar, leve a mais pessoas, né? A maior caridade que podemos fazer para com a doutrina espírita é a sua divulgação. Então, nos ajude nessa empreitada de levar a doutrina ao maior número de lares, ao maior número de pessoas, para que todos possam receber esse conforto à luz da doutrina espírita. Então, agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Desejamos que todos tenham uma semana abençoada, que Deus e Jesus os acompanhe, os fortaleça, tire de todas aquelas angústias, né? Aquelas aflições. Tá? Então, uma boa noite a todos, até a próxima semana, fiquem com Deus.